liquidificador. Olá, você acaba de adentrar o universo desencanadíssimo do liquidificador. E hoje aqui, o primordialmente artista, ele é outras coisas também, o queridíssimo Maurício Caos. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Karine, tudo ótimo. Maurício, estava me falando, você é formado em arquitetura, o que mais? Pois é, fiz arquitetura em Fortaleza, depois de algum tempo eu fui para a França, Paris exatamente, fazer pós-graduação em urbanismo. Defendi tese e tudo lá em Paris. Ah, legal, muito legal isso. É por isso que você tem essa veia. Você gosta de olhar a cidade, os ambientes, né? É sim, eu acho que a gente cria esse hábito desde o tempo da escola de arquitetura de observar. O arquiteto observa muito, né? Tira muitas conclusões, analisa muito para, né, poder contribuir, assim. Você é multifacetadíssimo, né? Tem livros, escreve poemas. Mas quantos anos de carreira? Olha, eu me lembro que meus primeiros trabalhos que eu assinei com a minha rubrica M. Caos foi em 67. Aí tem que alguém fazer as contas, assim. Peraí, vamos pedir aqui para o Francisco. De 67 para cá, são quantos anos? Daqui a pouco você me diz. Tá bom. Adoro. Nossa matemática, tá ótimo. Fala mais da sua técnica, do que você gosta de trabalhar. Você passeia por várias faces das artes visuais, né? Já fez escultura também. Pois é, a imagem é tudo, eu acho, acredito, para nós que podemos enxergar, né? Lógico. Então, a imagem ela não precisa você contar nada, é a expressão de tudo. Então, para mim, o desenho se inicia, né? Para se ter uma imagem, tem que ter um desenho, uma definição no espaço de linhas que você compreenda que objeto é aquele. Curvas, sinuosas, né, e tal. E volumetria, luz, então, assim, tudo está muito interligado para se compreender onde nós andamos, né? Você tem que desviar, você tem que calcular. A sua mente é como se fosse assim, um GPS sofisticadíssimo, né? Tirar conclusões de cores, de temperatura até de um objeto à distância. Então, é isso, assim, a função do artista é de observador, de tirar conclusões. Quais são suas influências, Maurício? Olha, assim, tudo me influencia, não sei, eleger um artista, se ele fez uma única obra na vida e foi uma obra fantástica, e entende, aquilo já tem um valor, não precisa fazer outra coisa, né? Tem gente que escreveu muito pouco também, que escreve coisas lindas, às vezes quem escreve demais... Você gosta mais dos obscuros, é isso? Como você quer dizer? Os artistas obscuros, não, assim, aquele... Não, absolutamente. Não, eu leio muito quando eu tenho vontade, o que me cai na mão, mas procuro também as pessoas famosas, assim, que conseguiram êxito, né, naquela profissão, Machado de Assis, Clarice Lispector, gente dessa ordem, assim. Você parece ser bem nerd, né? Você tem blog, você gosta de estar sempre antenado com as coisas que estão acontecendo, gosta de internet, gosta de fotografia. Como é seu dia a dia?
Pois é, assim, eu acho que está sendo semelhante a de muita gente. Abrir o e-mail, né? Se tem alguma coisa para tuitar, coloca ali de manhã cedo e tudo. E é a coisa do café da manhã, noticiário, né? Jornais. Eu leio, em média, uns 4 jornais por dia, pela internet mesmo. Um francês, um inglês e 2 do Ceará. O francês é ótimo. Sim, falo Ai, muito chiquérrimo, olha. É um dandy esse Maurício Carlos. Mas não é uma coisa mérito próprio, é uma coisa genética. A minha família veio da França para o Ceará. Então, assim, quando eu fui daqui para lá, o retorno, né, a língua francesa me veio como uma lembrança. Assim, eu estava me lembrando um pouco, parece que fica um pouco na genética. Ah, legal, adoro. E você tem ido para a França ainda, nesses tempos agora? Eu fui no mês de abril, no mês de março, foi março, final de março, começo de abril. Peguei o primeiro... não, desculpa, troquei tudo. Foi 1º de maio, foi a festa política, eu estava lá, 1º de maio agora, 2012. E fui assistir aos comícios, né, o comício do Sarkozy, da Le Pen, da Marine Le Pen, e fui a dispersão, porque já não tinha mais tempo, a dispersão da passeata do Hollande, que é o atual presidente, né? Eu fui assistir às 3 manifestações lá em Paris mesmo, filmei e assisti os debates na televisão, acompanhei todo o processo de eleição dos franceses agora, estava lá. Ah, legal. Vamos falar aqui sobre esse. Temos 2 livros aqui, né? Primeiro é um que você passou bastante tempo para fazer, que é o Centro Histórico de Fortaleza, ensaio fotográfico de Maurício Carlos. Me fala desse livro aí. Olha, esse livro ele surgiu por acaso, realmente, como muita coisa surge na vida. Eu fui morar no centro de Fortaleza, era uma casa que foi construída pela minha bisavó, e fui morar nessa casa por conta da vida mesmo, um bangalô antigo, e eu não conhecia nada do centro. Em que época é isso? Isso foi nos anos 80, 87. Ah, legal. E então, para conhecer os arredores, aos domingos, eu saía para dar um giro pelo centro, para ver as coisas. E fui vendo que ainda tinha muita obra arquitetônica do princípio do século e final do século XIX. E então ficava olhando aquelas casas bonitas, aqueles prédios e tal, etc. Um dia, um deles tinha desaparecido, tinham demolido. Um dos prédios que eu gostava de revisitar e ver. Era uma casa com pomar e tal. Bom, eu decidi fotografar, fiz mais de 3.000 fotos e, finalmente, consegui selecionar para fazer esse livro, que lancei em 2002. E me fala desse tempo todo aí que você passou. Você passou tem uns 10 anos para fazer? 8 foi? anos. 8 anos. 8 E você anos. passou esse tempo todo morando lá no centro? Morava no centro, porque o tempo é necessário por conta da iluminação, né? Tem certas fachadas que recebem luz no sol poente, sol nascente, no solstício de inverno, solstício de verão. Então, tinha fachada que eu tinha que esperar 6 meses para poder fotografar, porque ela não recebia luz do sol. Por exemplo, o Colégio Justiniano de Serpa. Todas são no sol, as fotos. Ah, sim, todas são legal. domingos, todas são os domingos, e não existe um ser humano nela, só a arquitetura, não tem uma pessoa, marca, ela não tem data, não tem um veículo, em nenhum momento você vê um veículo, e só tem uma pessoa que eu permiti, e que eu não vou dizer onde ela está, porque você vai descobrir onde está essa pessoa. Depois que eu olhar o livro. Está certo. E esse livro a gente ainda encontra, ele é um apanhado interessante, né, para ir para os pesquisadores, para os historiadores, né, é importante. Onde é que a gente encontra esse livro? Olha, ele só tem comigo alguns exemplares. Ele esgotou e foi muito complicado publicar. Não sei se eu vou conseguir de novo. Por que é tão difícil, né? A gente só vive labutando. Eu para lançar um disco, você para lançar os livros, e todo mundo aí tentando, demora tanto. Como é que está a cultura, os incentivos? Olha, quando querem, tem. Há pouco teve 3 milhões para um cantor via Fortaleza. Então, via Fortaleza? Via o Palácio Domingo, não veio a Fortaleza? 3 milhões foi. Então,
A gente tem, quando tem vontade política, a pessoa faz e participa da sociedade como deve. Ah, eu estou passada, né? Eu sabia disso, mas é porque quanta gente poderia ser beneficiada com 3 milhões, né? Sem dúvida, é uma coisa assim que a gente fica sentido mesmo, porque a Fortaleza tem uma classe artística com capacidade de inaugurar qualquer coisa em qualquer parte do mundo. Liquidificador. Liquidificador. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Karine? Quantos anos de carreira já? Ah, não sei, sei lá. Mas faz tempo. É, um tempinho já. Faz tempo. Então me fala do teu trabalho, como é que, qual é o tipo de investigação que você gosta de tratar? Eu tô ligado assim, ultimamente, mais uns fenômenos assim que andam rolando na internet. Essa coisa assim de que todo mundo hoje é um produtor de conteúdo, de informação, né? Então essa coisa desde colunismo social até um jornal mudou essa relação com a informação que a gente tem, né? Então eu tenho trabalhado um pouco em cima disso, assim, essa continuidade até do que o Orwell tinha falado já nos anos 70, né? E antes disso eu estava trabalhando com reflexos, com alguns reflexos, com espelhamentos, com tudo que tinha a ver com esse simulacro de uma realidade, de uma ficção, de ficção, simulacro, o que é real, o que não é. E aí eu fiz umas apropriações da Tarsila do Amaral e do Leonilson, alguns desenhos que parecem umas falsificações e parecem ser uma coisa que não é. Só que, na verdade, a discussão não é o parece, mas não é, mas é sobre o original, o que é o original, né? Que é um assunto bem pertinente nos dias de hoje, né? Então, quando a gente se apropria de algo que já foi feito, você está reescrevendo aquilo, né? Um desenho, um texto, qualquer coisa. E aí é uma cópia ou é um original isso? A partir do momento que você está fazendo uma nova versão, é uma coisa original, né? Também. E também tem um outro lance, assim, que tem a ver com esses dias de hoje, que eu estava falando de virais, de internet e tudo, e que o que é o direito de autor também, né? Que as pessoas ainda super se preocupam, os sites na internet, eles bloqueiam às vezes alguma coisa, se faltar alguma informação, alguma prova de que você detém alguns direitos sobre música, imagem que você está publicando. E é um negócio que já está meio ultrapassado, e ao mesmo tempo a gente está numa época que essa briga, essa discussão está vindo muito à tona, porque é muita reincidência no assunto, né, diariamente. Desde Facebook, essas redes sociais e tudo. Todo mundo compartilha tudo e todo mundo é escritor e todo mundo é fotógrafo e todo mundo é artista, e todo mundo é cantor e todo mundo é tudo. Então até esses filmes que eu tenho feito falam disso, assim, tipo, você tem uma ilha de edição na sua casa, sabe? Então vamos falar dos filmes. Como é que surgiu a ideia de fazer o filme? Foi nessa linha do Andy Warhol que você gosta já? Não, foi na verdade uma continuação do meu trabalho, né? Sempre tinha essa coisa de uma hiperrealidade, um hiperreal, uma coisa lúdica, de sonho, de fantasia, de ficção. E na verdade a minha única, assim, eu costumo dizer que a única verdade que existe no mundo é a ficção, né? Porque o resto é resto, assim, eu acho. E aí, enfim, você construir um universo a partir de clichês, porque o meu trabalho anterior, eu estou sendo meio prolixo, é difícil de falar de arte. Prolixo é ótimo. É difícil de falar de arte porque é um negócio que não tem explicação. Mas tem que ser prolixo. Então eu estou tentando explicar o meu processo, mas enfim. É lógico. E aí é o seguinte, esses desenhos que eu fazia anteriormente, que você vai ver ali, eles tratavam... É uma cópia, é uma versão, é um original a partir de um outro original, a partir de uma imagem uma imagem pré-existente. E os filmes, eles parecem que são construídos em cima de algo que já existiu, mas na verdade é quase como um simulacro fantasma, é uma cópia sem referencial. Então eu usei de artifícios como clichês estadunidenses assim, para construir um filme
nos padrões de Hollywood, no filme dos padrões de uma indústria cultural poderosa. Só que, na verdade, ele se remete a si mesmo. Ele não tem um referencial, eu não parti de um original para construir o filme. Ele simula ter um original que não existe. Então, na verdade, ele se aproxima dos meus desenhos anteriores nesse sentido. E eu acho que vai um passo além, assim, porque é uma cópia sem o original, entendeu? E as técnicas? Você falou agora, você tá nessa onda do áudio, nessa história de audiovisual, né? Que você disse que é um complemento que você faz. E as técnicas que você gosta? O que é que você gosta de fazer? Escultura, que tem os globos, né? Eu fiz umas bolas de espelho que chamavam o espelho mágico. Na verdade, assim, ele fica também na dúvida. É um objeto super estranho. Às vezes parece só um objeto, às vezes parece uma escultura, às vezes é um desenho, às vezes é uma pintura com nitrato de prata. Na verdade é tudo. Então, e tudo depende da maneira que esse trabalho é colocado no lugar, assim, porque de acordo com o lugar e a luz, ele vai parecer uma coisa, assim, sabe? Meio site-specific, mas ao mesmo tempo não é. E ele se relaciona diretamente com o lance da cópia, assim, na época quase que medieval, a partir do Renascimento, que os artistas utilizavam instrumentos ópticos como o espelho côncavo para produzir a imagem. Eu comecei a falar, por que não usar o próprio instrumento do avesso para grudar essa imagem na superfície e ver o que isso reflete, né? E aí parece que cria um universo lá dentro, assim, sabe? Então, assim, por que eu tava falando disso mesmo? Dessas bolas de espelho. Dessas bolas de espelho, que é uma coisa que você fez de qual a época das bolas de espelho que você lançou, primeira vez? Foi em 2006 que eu fiz a primeira vez, aí depois eu fiz uns outros desenhos, aí em 2009 eu fiz um projeto que ficou na gaveta, que era o Espelho Mágico, que eu só editei uma série de uma anamorfose que tem ali, tem uma medusa ali pra ver. E aí depois ficou na gaveta, aí o ano passado eu não reeditei, eu produzi esse projeto que estava guardado, que na verdade ele consistia em pegar da internet imagens, ícones de super-heróis estadunidenses e alguns políticos, tipo, perversos no mundo, assim, e fiz uma gravação a laser na resina e na hora de inflar ela vira uma anamorfose de uma outra maneira. Em vez de estar no ambiente desenhado, ele está na própria superfície. Entendi. Então, e essa bola tem a ver com esse instrumento óptico de produção de imagem ao longo da história da arte, enfim. E é uma coisa que ela também se remete a si mesma, assim, porque é uma coisa circular, e tinha umas bolhas de sabão também que se relacionavam. Gustavo, você gosta muito de viajar, né? Me fala dessa tua experiência internacional, como é que isso reflete na tua arte, ou alguma exposição que você já tenha feito fora? Eu fiz algumas, já participei de algumas exposições, mas eu acho que, sabe que me dá a impressão, assim, que o mundo inteiro, mesmo que você vá para a China, é tudo familiar hoje em dia, sabe? É estranho e familiar ao mesmo tempo, assim. Me faz lembrar até aquele texto do Freud, o Heimlich, que significa estranho e familiar, né? Que ele se olha no espelho num vagão de trem e ele acha aquilo assustador e de repente ele se reconhece no próprio reflexo, assim. Mais ou menos isso. Então, assim, o mundo está muito ligado, né? O que a gente produz aqui hoje, na China ou no Japão ou sei lá, qualquer país do mundo, tem alguém pensando a mesma coisa, porque a vivência é muito interligada, né, pela internet, a informação é instantânea, assim, então tem essa coisa, eu acho, assim, de inconsciente coletivo. Que eu não Mas depois da internet virou uma loucura esse inconsciente coletivo. Virou uma coisa só, é um grande cérebro, assim, né, e todo mundo pensa igual, e todo mundo contribui para esse cérebro, assim, sabe? Então, eu não sei, essa coisa de, sei lá, é estranho. Viajar hoje em dia é uma coisa meio estranha, assim, eu acho. Claro que sempre tem uma coisa nova, mas é tudo muito familiar, assim. O Oriente está virando Ocidente, e o Ocidente tem uma certa... às vezes até por um certo modismo, assim. Não sei, existe um diálogo muito próximo, assim. Qual é a galeria que te representa aqui em São Paulo? São Paulo internacionalmente também, né? É a Galeria Leme que me representa. Legal. Me fala aí, como é que essa história de... Você sente essa familiaridade com o cinema?
com os instrumentos, com a câmera? Como é que é, já que você fazia essa instalação? Não, eu fiz já eu tinha feito alguns cursos assim de edição de vídeo e fotografia e tal, já interessado no assunto, né? Mas na verdade esse trabalho não é cinema, ele parece muito, o comentário chega no limite, assim, mas ele é um trabalho de arte comentando sobre um assunto, entendeu? E então, hoje em dia também não tem mais essa, né? Ah, eu sou pintor, eu sou desenhista, eu sou artista. A ideia é que eu tiver e ela precisar de uma mídia para viabilizar aquilo e fazer aquele trabalho ser o que ele deve ser, eu vou usar, não interessa o que, entendeu? Eu acho que tem que ser... acho que o artista tem que ser livre assim, disso, ainda mais no mundo de hoje. Você tem um telefone que você faz tudo no telefone, então como você vai fugir dessa coisa multimídia, né, de hoje também? Não dá pra... verdade. Não sei, eu não consigo ser uma coisa só, assim, sabe? É tudo misturado, assim. E essa repercussão? É porque o assunto que eu falo também é sobre isso, então também... É o teu tema, né? É uma coisa meio de ter uma coerência com o que você está discutindo também, né? Tem gente que é só pintor ou só isso. E a repercussão do filme que você fez, teve mais de 100 mil views, como é que é isso pra ti? É engraçado, porque assim, eu fiz sem nenhuma pretensão, apesar de o projeto parecer mega pretensioso, tem um monte de amigos que se envolvem e tal, e alguns outros profissionais às vezes que, tipo, puta, eu queria trabalhar com fulano, eu queria que tivesse a trilha no meu filme, aí eu entro em contato, pô, aí libera, assim, pra gente entrar e acaba rolando. Inclusive a próxima trilha vai ter você, que a gente já combinou. Ótimo, eu quero. Não, então, aí assim, a ideia era jogar na internet e fazer uma experiência, ver como que ele se comporta, porque ele é todo construído com inglês estadunidense, com essa cultura pop norte-americana, para ver como isso funciona. E ele vai meio que se tornando viral, assim, apesar de que milhares de acessos é um número baixo para a internet. Mas mesmo assim eu fiquei surpreso, porque não existiu uma divulgação, eles são quase que invisíveis. Eu lanço na rede, não aviso nada e deixo rolar o que acontece. Legal. E aí eles vão rolando. Teve filme que teve, sei lá, 1000 e poucos acessos, foi um fracasso de bilheteria, né? E teve filmes que teve, sei lá, 60 mil, teve um dos canais que teve mais de 100 mil acessos. Legal. Então é engraçado isso, mas... E a minha ideia é transformar isso depois numa coisa material, tipo em objetos, numa exposição, justamente para poder pensar sobre isso de uma forma adequada, entendeu? No ambiente de arte. No ambiente de arte. Devolver isso para um outro... devolver não, trazer de volta para o campo da arte, porque eu joguei na internet, eu meio que furei várias, como que eu vou dizer, etapas de um trabalho de arte. Tipo, eu burlei uma hierarquia da instituição, da galeria, da parte comercial, da parte... Enfim, que existe uma hierarquia pro trabalho passar a existir. Um sistema, né? É, um sistema. Então, assim, quando eu jogo isso na internet e registro, ele está registrado como domínio público, o filme, até os artistas que participam abrem mão da própria imagem, da própria voz, de tudo, para aquele trabalho. Porque a hora que joga na internet, automaticamente é domínio público. Entendeu? Não adianta a gente achar que não. Você coloca um disclaimer e fala, não, esse trabalho pertence a fulano. Se alguém copiou lá do outro lado do mundo, já era. Não é seu esse trabalho. É verdade. Então, assim, aí a discussão vai ser quando isso virar uma exposição, aí eu vou ter um certo controle, que também tem uma coisa meio de... Uma coisa meio perversa, assim, né, também. Quer dizer que se virar uma exposição e tiver um objeto de cena como arte, apresentado como um objeto de arte ou como um produto da arte, aí então ele se torna mais original, talvez, por isso. Entendeu? O vídeo é grátis e é público, mas os estilos e os objetos de cena não. Então é um paradoxo que se cria aí, sabe? E eu adoro esses paradoxos, assim. E os projetos para o futuro? Isso daí já tá, puta, é muita coisa. Fazer mais vídeos, né? E mais desenhos, e tô fazendo uma série de desenhos novos também, legal. assim. Queremos ver os desenhos. Gustavo, e tá para entrar em contato contigo, agora quem vai ver essa entrevista aqui, que a gente um monte de estado do Brasil, inclusive São Paulo também. Legal. Contato. www.galerialeme.com.
.com. Aí vai lá Gustavo Von Rá. Aí vai lá e entra em contato. Gustavo Von Rá. Então tá bom. Obrigada pela Legal. tua participação aqui no programa. Tá, obrigado. Foi um prazer. Tchau. Obrigado, tchau. Liquidificador.